Olá, esse é o podcast Epifânios, realizado pelo Grupo Fluxi. Eu sou o Júlio César. E eu sou o Matheus Assunção. Aqui é o lugar onde, no tempo de um cafezinho, surgem preciosas epifanias. E nós convidamos você a saborear um café com a gente e entrar nessa prosa. Puxa, que alegria, né? O primeiro episódio do Epifânios, algo que a gente ensaiou tanto tempo, né, para formatar, para endereçar, né, quais seriam as pautas, sobre o que a gente vai falar. E, cara, a gente só sabe falar de uma coisa, de processos, né? Agora, é um tema tão aberto e tão, ao mesmo tempo, né, curioso, que muitas epifanias devem sair dessas nossas conversas, né, já a partir desse nosso primeiro episódio. Então, quero te trazer aqui as boas-vindas, não só a você, como a todos que nos ouvem, né? Já nesse primeiro episódio, que seja esse o início de um curso bastante profícuo, bastante elaborado, né? De troca de conhecimento e informação, com muita leveza e, ao mesmo tempo, respeitando a complexidade do mundo dos processos. Bem-vindo, Matheus. Com certeza, Júlio. Muito obrigado. Eu compartilho totalmente dessa felicidade. Inclusive, nós dois somos pessoas que assim, a gente gosta muito de falar, né? Então a gente impôs o limite do cafezinho, convidamos você a tomar um café com a gente, embarcar nessa linha de raciocínios que a gente vai trazer acerca de uma frase: pessoas movem processos e processos movem o mundo. Júlio, comece. Boa. Começar simples, né? Pessoas movem processos, processos movem o mundo. Eu adoro essa ideia de o podcast vai durar um café. Primeiro porque traz para a gente a responsabilidade de um lado, né, sermos mais compactados nas reflexões, mas do outro lado o exercício de, apesar de compactadas, as reflexões elas precisam trazer conteúdo, conhecimento e informação. Então eu gosto bastante disso. Pessoas movem processos, processos movem o mundo. Eu queria partir assim nessa viagem aqui, né? Olhando para a ideia de consciência humana mesmo em relação a uma consciência universal, né? Então a gente tem de um lado um movimento que é inerente à nossa existência, né? Então nesse momento as ondas estão se movimentando nas praias em todo o planeta, né? Em todo lugar que existe praia, e elas certamente estão um pouco se lixando para o que nós dois estamos fazendo aqui agora. Ao mesmo tempo ocorre com a copa das árvores sensibilizadas por algum deslocamento de ar, conhecido popularmente como vento. A mesma coisa acontece com as nuvens, enfim, a mesma coisa acontece com todas as outras formas de vida que não as humanas, que estão se movendo segundo uma ordem que é própria. Não é sobre esse tipo de movimento apenas que a gente vai falar, apesar deles impactarem os movimentos humanos e certamente os movimentos humanos impactarem, né, esses movimentos naturais. Não por acaso a gente está vivendo um momento definido, pelo menos por enquanto, por 3 letrinhas, que é o ESG, né? Onde o ambiente, né, o Ezinho, ele é fator determinante, eu diria até para a continuidade, né, da nossa espécie. Então, uma vez que a gente entende que o movimento natural, que está vinculado especificamente à natureza e é o chão da nossa existência, resta o movimento intencional a partir da consciência humana. Então, eu quero me mover daqui para lá. Eu quero transformar madeira em mesa, né? Então, eu vou movimentar muitas coisas. São tantas essas coisas que são movimentadas que eu nem chamo mais de movimento, eu chamo de transformação, né? Formar algo a partir de outros algos que tinham as suas formas iniciais, né? Um dia desse estava também ouvindo um podcast e a pessoa estava falando assim, olha, maçã é maçã, né? Brócolis é brócolis e passatempo é o quê? Né? Cara, passatempo é transformação. Então você transforma uma série de componentes, né? Tenham eles lá uma potência nutritiva, nutricional, mas se transforma em algo que o ser humano come e gosta, né? Eu acho que é esse movimento humano que é sobre ele que a gente vai falar, é sobre ele que vão surgir as epifanias nessas nossas conversas. Então, sim, pessoas
movem os processos, que são processos de alteração, de transformação, de mudança, de tornar o meu entorno melhor, para a partir daí, a somatória de várias ações de movimentos individuais humanos, essa somatória poder se configurar em processos e esses processos moverem o próprio mundo. Basicamente, esse movimento da natureza é o que a gente chama popularmente de lei da natureza mesmo, né? Então, ela acontece de forma autônoma e independente da nossa existência aqui. E existe um outro mundo, que é o que nós humanos criamos. Então, a gente criou não só essas coisas, né, como o microfone que a gente está gravando aqui, mas também governos, né, dinâmicas de troca, modelos mentais como o design thinking, uma porrada de coisas, mas que elas surgem de uma demanda humana e passam por uma transformação que ela é orientada ao humano, conscientemente ou não. Por que eu estou falando isso? Porque a gente começa a olhar para o processo, no que diz respeito ao nosso lado aqui, né? Não na parte da natureza, efetivamente, com um olhar. E esse olhar o processo, ele é o meio de campo entre a intenção de fazer e o feito. E são os feitos que transformam o movimento e movimentam o mundo. Deu para simplificar ou sintetizar da maneira correta o que se disse? Deu sim. Essa coisa de, a partir de uma intenção, eu gero um movimento. Inicialmente é um movimento intelectual, né, que é o que a gente chama de projeto. Né? Depois eu vou para os movimentos posteriores, que é a realização mesmo dessas intenções e desses projetos. E aí sim eu começo a articular pessoas, recursos, tecnologias. E aí eu gero um entregável. Né? Então, se existe algo que nos diferencia mesmo das outras formas de vida, pelo menos pela consciência, o fato de a gente não estar muito satisfeito com aquilo que a natureza nos entrega. Então, eu consigo correr, eu consigo andar, né? E a natureza me deu pernas para isso. Mas eu queria andar mais rápido. Eu queria correr mais rápido ainda. E aí eu criei uma extensão das minhas pernas, que no primeiro momento foi eu subir sobre um animal. Então eu criei a sela, eu criei o cabresto para eu poder fazer o uso das pernas, da velocidade e da força dos cavalos. Depois eu fui para a charrete, saí de cima do cavalo e fui logo para trás dele, né? Então, ainda como extensão dessa minha natural condição de locomoção. E hoje a gente tem automóveis, e hoje a gente até sai da própria superfície, né, com aviões e do planeta também, e a gente até se movimenta dentro da água, com submarinos, sobre a água, com barcos. Então é assim, no momento em que eu não me dou por satisfeito com aquilo que a natureza me entrega como recurso, fazendo uso da inteligência que essa mesma natureza me deu, na condição de ser humano, eu crio as minhas extensões, né? Tem um exemplo que eu também gosto bastante de usar, que é: a natureza me dotou de unhas e dentes para poder partir alimentos, mas o dia que eu quis comer uma maçã em fatias, eu precisei descobrir a lâmina e conceber a faca. São extensões das nossas, eu não diria limitações, mas os recursos com os quais a gente já nasce. E para que essas ferramentas surjam, o movimento está presente. Sim. E se o movimento está presente, o processo está presente. Assim, enquanto você falava e citava os exemplos, tem uma vertente desse raciocínio também, que é como a gente valoriza os feitos, né? Então, depois do processo, a gente enxerga valor nas coisas. Mas o processo propriamente dito, ele é tão subvalorizado, né, Júlio? A partir de uma premissa também, sabe? Quem tem que valorizar o processo, né? Eu acho que se abriu, cara, um caminho bastante interessante agora na sua afirmação. Sim, o processo é subvalorizado. Do ponto de vista do indivíduo, né? Do humano, usuário dos feitos, o processo tem que ser subvalorizado mesmo, porque eu entendo que quanto menos ele aparecer, né, melhor, porque a ideia é que você desfrute dos benefícios daquilo que te foi feito. Perfeito. E não dos processos. Por outro lado, durante a fase de produção, de realização, os processos, eles são e precisam ser muito valorizados, né? Tanto processos de produção, que são aqueles que vão converter matéria-prima em produto acabado, quanto os processos de negócios, que são aqueles que vão viabilizar todo o fluxo de informações, né? Trato dessas informações e manutenção, inclusive, do relacionamento das empresas com os seus fornecedores e das empresas com os seus clientes. Então, sim, o processo, de um lado,
é subvalorizado, e isso é bom quando é do lado do usuário. E sim, também o processo é subvalorizado, e isso é ruim, péssimo, quando do lado daquele que faz uso do processo para gerar os seus feitos, né? Perfeito. Vou trazer um exemplo aqui para as duas partes desse raciocínio. Na minha primeira viagem internacional, eu peguei o aeroporto de Guarulhos, e assim, não sei até que ponto é saudável esse tipo de pensamento, mas acho que provavelmente alguém vai compartilhar dele. No momento que eu sentei no avião, eu pensei, poxa, como é fácil entrar com coisa ilícita aqui, né? Eu peguei minha mala, saí andando, usei QR Code, nem conversei direito com ninguém e estou sentado aqui e vou viajar, né? Mas é exatamente um exemplo claro de como o processo, apesar de estruturado, ou melhor, é tão estruturado que o inocente, né, não sente. Eu não estava levando nada, por isso que eu não fui abordado. Exato. Mas mal sabia eu naquela época que existe uma análise prévia das pessoas que entram no aeroporto. Gigante, né? É super rigoroso. Monitoramento ali, né? Isso. Então, assim, o processo é tão bem feito que eu, como inocente, não pago pato, né, em termos de usabilidade, ali, de experiência mesmo. Em contrapartida, a gente precisa entender que, como profissionais, nós somos agentes transformadores da nossa área, propriamente dito. Então, poxa, eu sou publicitário e sou diretor de arte de uma agência. Apesar do meu trabalho muitas vezes estar ligado numa camada criativa, ele é regido por processos, assim como qualquer outro trabalho. Então é importante a gente ter ciência de que, independente da área que a gente está, de qual é o nosso cargo, o que a gente faz, é composto por processos. Se a gente não tem esse olhar atento para esse lado, corre o risco de, subvalorizando essa parte, e continue fazendo as coisas de uma forma tão pouco eficiente. Sem dúvida. Você trouxe uma outra palavrinha, né? E certamente isso pode ser tema de um outro café. Porque falar de eficiência significa ter, na complexidade dos processos, um movimento fluido, um movimento sem não conformidades, sem ofensores, né, sem detratores. E a eficiência traz consigo tudo isso. Então, o processo de monitoramento de viajantes, ele é de uma extrema eficiência. Ele começa no momento em que você comprou uma passagem. Mesmo que você compre para viajar daqui a meses. Mas, cara, você comprou, você já entrou no processo de monitoramento. Você não percebe, não sabe. Isso é de uma eficiência importante. Aquilo que a gente estava falando há pouco, né? O bom processo para o usuário daquilo que é feito não aparece. Não, internet, né? A gente só lembra que tem um modem na nossa casa quando ele resolve parar de funcionar. Isso, exato. Do contrário, a coisa é fluida mesmo. Então, eu penso que sim, a eficiência é algo desejável, né? Todo mundo, não só no mundo corporativo, mas fora dele também, né? Busca eficiência, e ela passa por esses crivos, né? Pelo crivo dos ofensores, que é um ofensor de fluidez, que é tudo aquilo que, apesar de estar andando, poderia ser melhor, né? Os detratores, que aí são realmente problemas seríssimos, que às vezes até inviabilizam a continuidade do negócio, que é uma deficiência gigante, seja de tecnologia ou de recurso, que faz a operação parar, né? E a gente tem aí, portanto, a ideia de eficiência diretamente relacionada à boa experiência das pessoas que vão usar o resultado dos processos. E também das pessoas que fazem parte da execução desse processo. Isso aí. Mas esse detalhe vai ficar para um próximo café. Já. Pois é, o cafezinho aqui infelizmente terminou, né? O que eu acho que a gente pode levar dessa nossa primeira edição, né? Desse primeiro Epifânios? A gente falou de coisas fundamentais, né? Entre elas que, se não houver movimento, não há processo. Cara, essa é uma afirmação. Eu talvez no passado tivesse até cuidado para fazê-la, mas hoje não. Eu consigo falar realmente do alto da minha experiência, de tudo que eu vi, pratiquei, estudei. Processo é consequência de movimento, intencional ou não. Nesse primeiro episódio também a gente falou um pouco da diferença entre os movimentos naturais e os movimentos chamados aqui de artificiais, porque são propostos pelo ser humano. Acontecem no alto da sua complexidade, mas como entrega para os usuários vem a simplicidade, né? É isso.
Maravilha. Agradeço muito a presença de você que está ouvindo a gente aqui. Eu realmente espero que o seu cafezinho tenha sido tão gostoso quanto o nosso. E a gente se vê no próximo episódio.